lá. É, eu fiz um levantamento de dados aqui a respeito de umas pesquisas feitas no Brasil e de acordo com a British Council do Instituto e o Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% da população fala a língua inglesa no nosso país, sendo destes 5%, apenas 1% fluente. E ainda segundo essa pesquisa, os principais obstáculos enfrentados pelas pessoas a não aderirem à língua é a falta de tempo ou os altos preços dos cursos. O inglês, né, como todo mundo deve saber, é a língua mais falada do mundo. E nós, né, futuros profissionais das áreas agrárias, no meu caso, e no caso de muita gente que deve estar assistindo, e no seu caso, que você já é um profissional há muito tempo, já tem uma experiência sólida, o nosso intuito é sempre aumentar a produtividade das lavouras, né? E um ponto importante para isso é a pesquisa científica. E por o inglês ser a língua mais falada do mundo, a maior gama de pesquisa científica está na língua inglesa. Tanto é que quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente tem que tentar passar esse projeto para a língua inglesa para tentar publicar ele em outros locais para dar mais visibilidade. E além disso, né, o inglês também é uma ferramenta de super importância para o uso da tecnologia agrícola. No nosso mundo tão globalizado de hoje, é imprescindível, né, a gente saber utilizar das ferramentas mais adequadas para tentar dar essa maior capitalização para o produtor, dar novas alternativas para ele, seja através da utilização de GPS, de GIS, de maquinário agrícola guiado por satélite, né? E, além disso, né, o uso do inglês também vai facilitar bastante a questão de tradução de manuais, utilizar os próprios softwares, né, que hoje em dia estão aos montes e a grande maioria deles está em inglês, então a gente tem que se virar na hora de utilizar. E aqui eu puxei um dado bastante interessante também, Jardel, que se tu quiser comentar um pouquinho depois. De acordo com a Uniderp, cerca de 21, quase 22 mil profissionais do ramo agrário no ano de 2017 embarcaram rumo a outros países, tendo uma área mais voltada que eles foram os países mais voltados foram Austrália, Nova Zelândia, e alguns países da América Latina, devido ao fato do mercado nesses países estar bastante aquecido e como é que eu posso falar? A demanda de funcionários, de pessoas, é muito grande. E nesse contexto todo, né, que eu tentei meio que introduzir, eu gostaria que tu respondesse: por que estudar o inglês? Por que mais, né, estudar o inglês? João, boas colocações, tá? Muito interessante. O inglês, as pessoas acham que o inglês ele só vai servir, ele só vai atender para uma entrevista, mas o inglês ele é importante em vários fatores, né? Que nem você diz, hoje a gente vive num mundo globalizado. Então, boa parte da tecnologia hoje, voltado para a nossa área, por exemplo, a tecnologia nossa na agricultura 4.0, ainda é uma tecnologia que está incipiente aqui no Brasil, está chegando. Então, muito dessas informações, muito desses equipamentos, a maioria deles são manuais, são todos em inglês. Então, isso aí já começa por esse lado que você puxou, né? O acesso à tecnologia ele é mais fácil se você tem o domínio da língua inglesa. Outra é a questão das próprias empresas, né? Hoje o mercado profissional ele tem essa questão das empresas que são de capital aberto, são multinacionais, são grandes, e você acaba nesse ponto tendo que fazer reportes aqui no Brasil, mas também reportes para os Estados Unidos, outros países, né? Austrália, Canadá, e alguns dos seus clientes estão nesses países também. Então é importante você manter essa comunicação profissional, seja com o seu superior, que às vezes mora em outro país, seja também com com clientes em potencial, né? Isso é um ramo muito interessante hoje. E tem muito agrônomo hoje trabalhando em outros países, né?
Eu sempre falo com meus alunos que os melhores agrônomos do mundo são os brasileiros, porque aqui nós temos muitos desafios, né? Nós temos 2 safras, 3 safras, a gente tem várias pragas, a gente tem culturas temperadas, culturas tropicais. Então, assim, o nível do profissional brasileiro aqui é muito forte. Então, o pessoal já enxergou isso e já está requisitando os nossos profissionais em outros países. Então, tem oportunidades em vários países para profissionais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. E hoje a gente é uma referência mundial em termos de agronegócio. Hoje o que tem de tecnologia de ponta, o que tem de conhecimento está aqui no Brasil. Hoje nós somos referências a nível mundial para a agricultura, né? E isso é muito importante, isso valoriza muito o nosso profissional. Hoje as empresas do agronegócio brasileiro, elas são muito requisitadas, né, para capital estrangeiro. Muitos países têm visualizado o Brasil como um potencial nessa área e a gente realmente é o maior país assim, em termos de expansão agropecuária no mundo, né? Se hoje a gente tem uma demanda maior para alimento, o país que pode atender essa demanda é o Brasil. Então a gente é referência. Referência no mundo aqui, cada vez mais globalizado. Boa parte da nossa soja, do nosso milho, hoje são exportados, né? A gente, frutas vão para os Estados Unidos, suco de laranja Estados Unidos, soja para a China. E qual que é a língua que faz a comunicação entre todos esses países? É o inglês. Então, é muito importante, tem um estudo que mostra, né? Até 10 anos atrás, a exigência do nível de inglês para profissionais recém-formados era baixa, era menos de 20%. Hoje, 80% das vagas já exigem inglês intermediário avançado. E daqui a 10 anos, no máximo, 100% das vagas no agronegócio, com certeza, vai exigir um nível intermediário avançado de inglês, né? Então, é super importante a língua inglesa para nossa atividade, que é o agronegócio. Com certeza, com certeza. O Brasil, ele tem esse potencial gigantesco, né? Sendo definido até como o celeiro do mundo. Então, como você bem citou aí, eu gostei muito dessa afirmação que os profissionais brasileiros são os melhores do mundo devido às diversas adversidades que a gente enfrenta, né? Principalmente em regiões de clima tropical, que é muito mais complicado do que em regiões mais amenas. E para quem não sabe, né, o Jardel, ele é professor das ciências agrárias em si, porém, entretanto, ele também ele foi professor, é professor de inglês. E para aquela moçada que está adentrando agora no idioma, que está conhecendo um pouco mais da cultura inglesa, tá buscando por uma escola que oferte um serviço bacana para poder aprender a língua, Jardel, qual que pode ser uma dica que você dá para essa pessoa ter mais eficiência no estudo da língua? Olha, eu sempre falo, João, que você tem que primeiro estabelecer o seu objetivo, né? Então, no inglês, tem vários objetivos e cada um desses objetivos você tem que montar uma estratégia. Vou pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, se você quer estudar fora do Brasil, fazer um mestrado, um doutorado, você vai ter que fazer um teste de proficiência, vai ter que fazer um TOEFL, um outro exame, e aí você tem que focar o seu estudo para esse exame. Então, vou ter vários livros, vários testes na internet, vários cursos voltados para essa gama aí de que é o mestrado, doutorado, intercâmbio fora do Brasil. Então, isso aí vai exigir de você uma boa leitura, uma boa comunicação e também ali uma boa escrita na língua inglesa para passar nesse exame. Então, você precisa aí de um certo nível de proficiência razoável. Se o seu foco, por exemplo, for passar numa entrevista de emprego ou fazer um intercâmbio agrícola, né, já partindo para essa área, você precisa conseguir comunicar em inglês. Né? Eu sempre estava comigo, eu fiz o intercâmbio em 2008, quando eu estava no meu doutorado, e eu lembro uma palavra importante que uma professora de inglês falou para mim lá nos Estados Unidos. Ela disse assim para mim: Jardel, você está nos Estados Unidos, você tem que comunicar, você sai de manhã, volta à tarde. Então você tem que trazer
tem que entender as instruções de manhã e trazer o feedback à tarde. Então, você tem que comunicar. Nós, americanos, entendemos muito bem que você não é nativo aqui. Você falar meia dúzia de palavras, nós já percebemos que você não é americano, você é estrangeiro. Nós, em forma alguma, exigimos de você um inglês fluente. Isso é uma pergunta constante, né? Eu preciso do inglês fluente para passar na entrevista de emprego, eu preciso do inglês fluente para fazer o intercâmbio. Não. Você precisa ser capaz de responder as perguntas básicas, né? Nenhum entrevistador, nenhum host lá nos Estados Unidos que recebe você vai exigir de você uma proficiência em inglês, uma exigência em inglês que você seja fluente. Mas, por outro lado, todos exigem que você seja capaz de comunicar. Então, esse aí, João, é importante, tá? Então, se você vai fazer um intercâmbio, se você vai fazer uma entrevista de inglês, você tem que ter um inglês hábil, né? A gente tem vários cursos de inglês já no mercado voltado para esse inglês hábil. Se você é do agronegócio, se você é da parte de administração de empresas, já tem vários cursos voltados para a área de administração de empresas. Então, assim, além de você falar aquele inglês coloquial, que é o inglês do dia a dia, você também tem que ter o inglês profissional na sua área, né? Tem muita gente faz cursinho de inglês aí 4, 5 anos, fica com o inglês aí avançado, mas na hora que vai falar do ramo agrário, aí vem palavras que são específicas desse meio, tem muita dificuldade. Acaba não passando na entrevista ou não fazendo esse intercâmbio porque não desenvolveu o inglês agro, né? Então, a gente tem vários cursos aí que vocês podem fazer. Tem livros já voltados para cada área. Se você faz direito, a mesma coisa. Você tem que ter o inglês coloquial, o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, por que você quer vir para os Estados Unidos, o que você gosta de fazer nas horas vagas. São perguntas que você vai ter que responder. Mas, por outro lado, vai ter as perguntas técnicas também. Como que eu vou fazer o manejo de plantas daninhas? Como que eu faço para controlar pragas no sistema orgânico? Então, aí já é um inglês mais voltado para a sua área. Então, se o foco seu for esse, uma entrevista de emprego, intercâmbio, aí você já tem que trabalhar mais a conversação, né? E são outras ferramentas, você vai ter que ouvir, você vai ter que falar, você vai ter que treinar a pronúncia. Então, você não vai perder tempo estudando gramática, 10 tempos verbais. Você vai entender, você vai aprender a gramática através de uma gramática ativa, que você vai aprender a gramática falando, né? Então, diferente do TOEFL, que você vai ter questões lá específicas de gramática, e aí você vai ter que saber a gramática também. Então, a primeira pergunta que todo curso de inglês deveria fazer para o aluno é qual que é o seu objetivo, né? E seu objetivo é um intercâmbio, é uma vaga de emprego numa empresa, ou é fazer um mestrado, um doutorado fora. Então, eu acho que seria por esse lado, né? Se eu posso dar uma dica para vocês, estabeleça suas metas, seus objetivos e veja como que fica mais fácil para você alcançar isso, tá? Com certeza. Puxando esse gancho dos programas de intercâmbio, Jardel, como funciona um programa de intercâmbio? Desde a sua saída aqui do Brasil, não, desde a entrevista que tu faz aqui no Brasil, até a chegada e a vivência lá para o país que você for, por exemplo, Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Como funciona? O primeiro ponto desse intercâmbio, João, é você entender que isso aí pode transformar a sua vida para melhor. Acho que o aluno ali na sua final da adolescência, ali, às vezes 18, quando entra na faculdade até os 22, ainda não tem a maturidade suficiente para entender que isso aí não é só uma questão de modismo, né? Que muitas empresas elas exigem o inglês, que o inglês vai ser um diferencial, que a experiência prática em outro país, de você conduzir campos de produção, você trabalhar em greenhouse, casa de vegetação, você regular equipamento, você trabalhar com experiências novas, com novas tecnologias, que às vezes já estão presentes lá nos Estados Unidos e que estão chegando aqui no Brasil. Então, essa experiência prática de intercâmbio, ela é muito importante para a formação profissional do aluno. Então, essa é a primeira coisa que tem que entrar na cabeça de todos eles, né? Se eu tenho a oportunidade de fazer o intercâmbio, por que não fazer, tá? Esse é um ponto. Aí, a segunda pergunta que muitos alunos fazem para mim, né? Professor, como que funciona o intercâmbio? Primeiro, uma coisa que você tem que ter é o inglês.
Ah, professor, aí a gente volta à pergunta anterior. É um inglês perfeito, proficiência? Não, você tem que ter um inglês para entrevista. Eu falei. Então, você vai treinar conversação, audição. Beleza, você tendo inglês ali intermediário para avançado, você já é aceito em boa parte desses programas de intercâmbio, tá? Então, o inglês, fazer o inglês. Agora, o aluno tem que entender que o inglês não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Inglês leva tempo, né? É um processo lento. Tem muita gente que chegava lá quando eu era proprietário do curso de inglês lá, o Go to Us, chegava lá para mim, fazia uma semana, um mês de inglês e já queria saber inglês. Então não vai aprender inglês com um mês, não vai aprender inglês com 6 meses. Eu conseguia trabalhar alunos lá com 2 aulas por semana, 1 hora, através de coaching, feedback, porque assim, 1 hora de aula por semana, 2 horas por semana, não é o que vai te ensinar o inglês. O que as pessoas precisam entender é que o inglês ele vai além da sala de aula, né? Então, o trabalho motivacional do professor, do instrutor de línguas é importantíssimo, porque além daquelas 2 horas de sala de aula, o aluno vai ter que se esforçar, às vezes, 4, 5 horas, né? Às vezes não tem esse tempo, faz à noite. Se ele realmente quer fazer o intercâmbio, entendeu a importância do intercâmbio, ele vai se dedicar a essas 4, 5 horas aí. Eu tive alunos lá, por exemplo, que chegou lá no curso nosso. O exemplo aí é um aluno que eu tive lá, o Tarcísio, muito tímido, se expressava pouco em português. O Tarcísio é uma pessoa muito humilde, muito simples, fez curso comigo lá 1 ano e meio, 2 horas. Ele conseguiu passar em 2 entrevistas e hoje ele está só esperando essa questão da pandemia passar, porque ele já está aprovado e vai para uma fazenda lá nos Estados Unidos agora, em janeiro ou fevereiro. Então, assim, como que você trabalha isso? É muito motivacional. É você mostrar a importância, é você direcionar, você mostrar os caminhos, indicar um livro, indicar um curso, e a partir daí, sim, o aluno, ele motivado, ele sabendo ali da importância, o nível que ele precisa atingir, aí você não consegue mais parar o aluno. Ele, por si só, ele já dedica. O Tarcísio, eu lembro uma vez, o Tarcísio chegou lá 1 ano depois de fazer cursinho comigo, ele falou, Jardel, eu larguei meu emprego. Eu falei, Tarcísio, como assim? Ele falou assim para mim, Jardel, eu quero dedicar 100% do meu tempo ao inglês, porque eu quero ir, é meu sonho, e eu vou. Eu falei, poxa vida, ele estava num nível ali abaixo, ele começou a estudar 8 horas de inglês por dia. Resumo, passou, e passou bem em todas as entrevistas, né? Hoje ele está esperando aí a pandemia passar para ele poder ir. Então, essa é a importância, tá? Você, primeiro, o aluno entender que isso aí vai transformar a vida dele, vai dar oportunidades profissionais lá na frente, vai abrir portas. Segundo, ele dedicar o tempo ali, entender que sem estudar o inglês, sem ter aquele inglês intermediário, ele não vai conseguir, tá? Então, ele tem que ter esse inglês aí. Terceiro, ele se programar. O que é programar? Você tem uma despesa para ir. E aí vem muitas perguntas, né? Ah, professor, quanto que eu gasto? Como que eu consigo esse dinheiro? Tá? Eu tive alunos lá de baixa renda que fizeram rifas, tá? Então, em torno, você vai gastar lá pelo programa que você escolher, vai depender se você for utilizar um CAEP, se você for utilizar um TOP, se você for utilizar um MAST, varia um pouquinho ali entre os cursos, né? Mas, por exemplo, pelo CAEP, você tem umas taxas de inscrição que é em torno de $2.000, né? Você paga para a taxa administrativa para o CAEP, o seguro de saúde, porque se você vai fazer um intercâmbio fora, você vai precisar desse seguro de saúde, você não vai para os Estados Unidos sem o seguro de saúde. Então, para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa desse seguro de saúde. Você precisa pagar as taxas do visto. Então, somando todos esses tributos, dá em torno de $2.000. Multiplicando aí por 5,50, vai dar em torno de R$11.000. Mais a passagem aérea, né? Então, a passagem aérea aí varia. Às vezes você pega uma promoção boa, tá? Então, você vai ter um custo ali de 15 a 20 mil reais. Então, você tem que se programar. Ou você pega isso emprestado em banco, ou pega de parente, ou consegue ali dividir a passagem do cartão de crédito, ou faz um empréstimo. O importante é você entender que quando você passa no intercâmbio, se for um intercâmbio agrícola, você vai ter uma remuneração que varia ali em torno de $900 ou $9 por hora, $12 por hora. Isso aí, toda essa despesa que você tem, você vai pagar essa despesa com 3, 4 meses nos Estados Unidos.
Então, tem que ter esse custo. Eu lembro quando eu fiz em 2008, estava no meu doutorado, eu tinha um notebook, eu tinha um celular, eu tinha uma moto. Eu lembro que tudo que eu tinha era isso, né? E meu pai, às vezes, ali não tinha condição de arrumar esses 20 mil reais para mim, 15, 20 mil reais. Eu vendi tudo. Então, fui vendendo um celular, vendi notebook, vendi moto e acabei conseguindo ali arrecadar o dinheiro para ir. Aí eu lembro de uma aluna nossa, ela fez uma rifa, né? Fez algumas rifas lá e conseguiu, tá? Uma amiga ajudou com cartão de crédito. Então, assim, o importante, primeiro, o inglês. Primeiro, entender a importância. Segundo, adquirir o inglês. Terceiro, se programar. Porque, assim, você faz a aplicação no site, depois de 6 meses a 8 meses, aparece a vaga para você nos Estados Unidos e aí, com um mês, às vezes, você já tem que estar lá nos Estados Unidos. Então, é bom que você já vai se programando financeiramente para que você consiga também esse recurso inicial. Com Bom, certeza. chegando lá também, aí você tem que entender que a cultura é diferente. É outro ponto, né, João? A cultura nos Estados Unidos é diferente, o comportamento do americano é diferente. Então, você tem que se adaptar, você leva um tempo, né? A língua é diferente, a cultura é diferente. Então, é outra dica que eu dou. Estudar um pouquinho a cultura no país, seja Estados Unidos, seja Austrália, Canadá, você estudar um pouquinho como que funciona lá a questão da cultura, né? É muito diferente, às vezes, o aspecto cultural daqui no Brasil, em termos de comportamento, as brincadeiras que você faz aqui no Brasil, às vezes o tom lá é um pouco diferente, tá? Às vezes a hora de escutar, de falar é um pouco diferente também. O comportamento, hora de dormir, hora de acordar, silêncio, uso de espaço comum como banheiro, etc. Então, toda essa questão é importante, né? Cultural é importante. E pensar também que você vai levar um tempo de adaptação. Tem muito estudante que chega lá uma semana, está frio, às vezes está nevando, vai ter que trabalhar um serviço, às vezes, duro, aí a pessoa já desanima, a pessoa já quer ir embora, não aguento isso aqui. Então, a gente demora um tempo mesmo para se adaptar. Eu lembro que eu tinha um professor, Marcelo Picanso, que foi meu orientador há 10 anos lá em Viçosa, e ele falava, Jardel, se você for para algum lugar e falar que está gostando daquele lugar antes de 3 meses, você está mentindo. Por quê? Você demora aí uns 3 meses para se adaptar, né? Aquela nova vida. Então, assim, é importante ter a fase de adaptação, mas, por outro lado, é muito, muito compensador, tá, João? Então, essas são dicas para quem está querendo fazer esses intercâmbios, ter essa experiência internacional, tá? Com certeza, muito, muito bacana você passar essa vivência. E assim, continuando nesse assunto, quando você estava lá no doutorado e conseguiu a oportunidade, teve a possibilidade de ir vender o notebook, eu lembro de você contar essa história lá na aula uma vez. Como é que foi sua experiência lá nos Estados Unidos? Como é que você conseguiu, assim, o que que você fez para tentar aproveitar mais essa imersão completa que ir para outro país, ah, ganhar uma proficiência na língua e, além disso, trabalhar, conhecer tecnologia nova? Como é que você conseguiu manejar isso aí para ter uma experiência mais bacana? João, eu acredito que uma das vantagens minhas foi que eu, como você disse, eu já fui no doutorado, então eu já fui mais maduro, né? Fui com a cabeça um pouco diferente, né? Já mais calejado, já mais experiente. Isso foi importante, isso me ajudou muito. Por quê? Eu lembro que no doutorado o inglês ainda era ruim, né? Então, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, poxa, isso aqui vai ser importante para o meu futuro profissional. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, foi muito difícil, porque imagina você ali com seus 27, 28 anos, né? E às vezes com uma turma lá de 18, 20 anos, um pessoal mais jovem. Então eu demorei muito a adaptar esse nova rotina. E às vezes eu achei que eu tinha ido para lá, às vezes para passear ou aprender só inglês. Às vezes a gente fazia um pouco de corpo mole no início no trabalho, e isso aí acabava gerando um estresse com o chefe. Então, rapidamente eu percebi isso, já corrigi, falei assim, não, eu estou aqui, vou dedicar ao trabalho, vou me esforçar, vou ser o melhor profissional possível. Isso aí foi um aprendizado muito grande, né? Independente do que você esteja fazendo, seja ali arrancar uma planta daninha, seja ali colher tomate ou quebrar milho, é fazer bem feito.
isso aí você só ganha. Você ganha isso aí me motivou muito. Eu fazer bem feito começou a mudar ali. Quando eu comecei a me esforçar mais, a fazer bem feito, eu me motivei mais e eu percebi que eu estava com muito problema na língua inglesa, né? Eu tinha muita dificuldade em comunicação. Eu falei, como que eu posso melhorar isso? Então, eu conheci um cursinho de inglês que era filantrópico, era uma professora aposentada que dava aula na fazenda, 2 vezes por semana. Às vezes eu chegava cansado e ia estudar. Às vezes eu ia lá para a biblioteca, pedalava 12 quilômetros de bicicleta para fazer outras 2 aulas lá no centro da cidade, né? E era cansativo. Mas eu tinha na minha cabeça que meu objetivo ali era aprender inglês. Não era nada mais do que isso, né? E foi até interessante que eu comprei alguns livros no Amazon. Às vezes eu dormia com o livro ali em cima do peito, estudava ali até tarde, cansado, 9, 10 horas não aguentava mais. Às vezes eu acordava com o livro no meu peito. Você vê o esforço, e o que eu aprendi ali à noite eu tentava usar no outro dia com os americanos. Então, quando eu comecei a fazer o cursinho, eu tinha um inglês mais baixo ali da turma. No final, a professora me chamou no campo e falou, parabéns, Jardel, você chegou aqui com inglês muito ruim e hoje você tem um dos melhores inglês aqui da sala, da turma, né? E eu percebi isso quando eu cheguei no aeroporto lá, indo embora, né, em Boston, para pegar o voo para Chicago. E deu um problema com o meu voo e acabou que eu perdi o voo, cancelou o voo ali, eu tive que pegar uma conexão. E eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu quase perdi minha conexão em Atlanta, eu fui pedir informação para o americano, não entendi nada, sorte que tinha uma espanhol que deu informação para mim que eu consegui entender e consegui pegar o voo. Na hora que eu estava voltando, não, todas as informações em inglês, isso aí me motiva muito, sabe? O esforço. Então, quanto mais você se esforça naquilo, você melhor obtém os resultados. E isso foi muito importante. Eu lembro uma passagem minha lá que foi muito interessante, falando nisso, de objetivo. Era um dia com sol muito quente, a gente tinha uns feijões de corda, e o pessoal passava o cultivador, que é tipo um aradinho no meio da entrelinha, e na linha ficava muita planta daninha. Como era orgânico, nós não podíamos aplicar herbicida. Então, o chefe nosso pediu, vocês vão lá e arrancam aquelas plantas daninhas na linha do feijão, porque está competindo com o feijão. E a gente lá, às vezes, de joelho, sol quente de 40 graus. Eu lembro que um ucraniano chegou para mim, sentou assim do meu lado e falou assim, Jardel, eu não entendo você. Você já tem mestrado, doutorado, você tem um estudo lá em cima, tem uma esperança de emprego muito grande lá no Brasil. O que você veio fazer aqui, arrancar planta daninha nesse sol quente? Aí eu virei para ele assim, né? Eu moro lá na Ucrânia, a Ucrânia está em guerra com a Rússia, eu não tenho estudo quase nenhum, se eu estivesse lá na Ucrânia eu estava na guerra agora, mas você podia estar lá no Brasil passeando com a sua bolsa, aproveitando seu doutorado. Falei para ele, eu estou aqui para aprender inglês. Então, às vezes, nem pensei em desistir, né? Eu pensei em terminar aquela linha logo e sair de perder logo, né? Então, às vezes as tentações são grandes, mas se você tem na sua mente que o seu objetivo é aquele que você vai conseguir e coloca isso como meta de vida, você avança, ninguém te para, né? Então, isso aí foi muito importante. Eu ter a minha consciência, a maturidade suficiente de saber que eu estava ali naquele momento para aprender inglês, tá? Isso aí serve para qualquer área da sua vida, né? Isso aí que tu falou agora, eu lembro também que você já contou essa história pra gente que fazia o cursinho lá na GoToUs. Bons tempos, por sinal. E Isso assim, seria motiva, né, muito, João? Nós ouvimos isso aí das pessoas mais velhas, motiva muito. É isso que transforma e faz vários alunos ali que não tinham inglês nenhum, que nunca fizeram curso, né? Opa, é o cachorro. Em 1 ano e meio, consegui aprender o inglês ali para os Estados Unidos, né? Calma aí, Jardelzão. O meu... o UOL pulou em mim aqui. Eu percebi. Peraí, Tranquilo, isso faz parte. Vai pra lá. Vamos continuar. Então, como eu estava falando, essas histórias que tu contava lá no cursinho era motivo de muita inspiração, assim, você se sentia mais motivado a buscar por aquilo ali.
Eu também tenho esse grande objetivo de ir para fora, de fazer um intercâmbio. É um dos meus principais objetivos atualmente. Inclusive, eu estou me preparando para isso. Como a gente teve aquela conversa aquela vez que você me motivou mais ainda, essas palavras que tu fala são muito, 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 muito importantes. Eu acho que para quem tá precisando desse pontapé inicial, ou se não já está na metade do caminho e está precisando de uma palavra amiga ali que vai fazer você alcançar novos patamares. E assim, com toda essa superação, eu acho que a gente pode falar assim, que você passou lá nos Estados Unidos, de chegar lá, de estudar, de realmente se esforçar. Já aconteceu alguma coisa curiosa lá no seu trabalho, na hora que você estava estudando? Ah, João, isso acontece muito. A gente poderia fazer uma live só para eu contar essas histórias, mas eu vou contar uma que foi muito interessante, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei lá no trabalho e o David, que era meu chefe lá na Barclays Farm, né? Ele pediu para mim ir lá colher tomate. Eu e mais dois, uma pessoa lá do Sri Lanka, que era o Janet, eu acho que é o Lucas, que está até aí na live. Aí. O Lucas morou comigo lá em Nantucket, trabalhou comigo lá nos Estados Unidos, hoje é engenheiro agrônomo, né? Ele está participando, eu vi ele deixar um joinha aí. Um abraço aí, Lucas. Eu lembro que nós fomos lá colher tomate e o tomate já estava acabando, estava difícil de achar tomate bom, tomate de qualidade, para a gente encher as caixas. A gente colocava dentro de caixas e trazia no caminhão lá para a fazenda, né? E eu lembro que aquele dia a gente procurou tomate, mas não estava achando, tinha tomate atacado por praga, tinha tomate ruim. E eu lembro que a gente conseguiu colher lá em torno de 17 caixas de tomate, né, a tarde inteira. E esses tomates eles colocariam lá na loja da fazenda, lá no outro dia de manhã, para atender lá os clientes, né? Eu sei que eu estava chegando com a caminhonete, aí veio o Luca, o David, na outra caminhonete, parou do meu lado, né, que era o chefe. Aí a pergunta que ele fez para mim foi: How many boxes, Jardel? Ou seja, quantas caixas você colheu, né? Aí eu falei para ele: David, 70. Aí ele perguntou: Jardel, 17 ou 70? Ou seja, ele perguntou 17 ou 70. Aí eu falei para ele assim: 17. Ele falou assim: fuck. Né? Ele achou pouco, ele achou que era 70, mas era 17. Então são detalhes na língua, né, que às vezes você, que é brasileiro, não percebe que existe diferença, mas lá acaba que as pessoas percebem. Você tem que puxar o tim, tem que perguntar o ti. Então, assim, pronúncia. Outro exemplo engraçado que aconteceu comigo foi quando eu cheguei, eu fui comprar um notebook. Eu tinha chegado nos Estados Unidos, eu queria um notebook, conversar com minha família. Tinha 2 semanas que eu estava lá. E eu fui até sair da ilha, eu morava numa ilha chamada Nantucket. Eu fui na cidade próxima, Hyannis. Cheguei em Hyannis, cheguei na rodoviária, eu queria um táxi. E aí eu cheguei para um cidadão lá, para um americano, e perguntei para ele: I need a taxi. Ele falou assim: eu preciso de um táxi. Ele falou assim: mas que tipo de taxa que você quer pagar, né? Aí eu falei assim: não, não é taxa não, eu preciso de um táxi. Ele falou: mas qual tipo de táxi, né? Eu falei assim: não é táxi. Aí eu fiz para ele aquele sinal do volante: ah, táxi. Aí foi outro exemplo: você precisa de um táxi. Eu falei: então, se a pronúncia, às vezes, o americano não entende a gente, sabe? Então, essa questão, tem muitas situações engraçadas que a gente passou lá, que foi muito interessante. Mas a experiência, a vivência, nosso Matheus, que é outro, foi aluno meu lá no Go to Us, hoje o Matheus está morando, eu vejo muita foto do Matheus lá em Boston, Nova York. Ele está morando nos Estados Unidos hoje, ele fez o cursinho com a gente lá. Depois que você começa a ter contato com a língua, você morando em outro país, de manhã, de tarde, de noite, você vai aprimorando essa pronúncia e você vai corrigindo ela, assim, na verdade, João, a gente aprende muito com os erros, não é mesmo? Então, errar é bom. Isso aí eu nunca mais errei a pronúncia dessas palavras. Outra, foi um exemplo, um dia que o meu chefe chegou para mim lá, e eu lia muito artigo científico no mestrado, doutorado em inglês, e eu sempre, quando eu fazia a leitura do artigo, sempre na minha cabeça estava keywords, keywords, keywords. Então, para mim,
palavras-chave era key, a pronúncia. Um exemplo assim. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, o meu chefe pediu, take the key for me. Ele falou, pega a chave para mim. Eu não entendia, né? A pronúncia da chave, key. Para mim era key. Aí ele falou, key, open the door, abre a porta. Então, assim, a vivência lá é muito importante, tá? A pronúncia nossa, tem muitas palavras que o som é totalmente diferente da escrita. Então, se você lê muito, que nem no mestrado, doutorado, nós líamos muito artigo em inglês, mas a gente não fazia tanto uso da fala, a pronúncia, você pega esses vícios de linguagem que você lê a palavra e assimila o som dela como se fosse em português. E quando você ouve a palavra, você tem dificuldade. Aqueles que moram nos Estados Unidos vários anos, mas só falam inglês, não estudam gramática, eles têm uma dificuldade enorme para ler. Então, assim, é interessante esse ponto, sabe? A pronúncia, ela gera muitas situações engraçadas lá nos Estados Unidos. Eu poderia falar mais uma dúzia delas, eu mais. Eu imagino, com certeza. Abrindo um parêntese aí, Jardãozão, a Franciele, que é uma membro do FEG Jovem aqui de Itumbiara, ela perguntou se o sotaque atrapalha na hora de aprender o inglês. Atrapalha? Eu lembro que uma certa vez você falou lá no cursinho que quem era cariocas tinha mais facilidade para falar. Eu lembro disso até hoje. Porque puxa não muito. acredita tudo que o professor fala, não. Às vezes o professor fala mentira. Às vezes o professor brinca. Eu falo isso brincando com os cariocas, né? Às vezes a gente tinha uns alunos lá de fora e a gente acabava fazendo brincadeiras. Assim, eu acho que não, tá? Depende muito ali de como que a pessoa dedica ali a pronúncia. A gente tem vários livros, um deles de Cambridge, que chama Pronunciation and Use. São várias edições que são livros voltados só para a pronúncia em inglês. Então, assim, hoje nós temos programas de celular que são gratuitos, por exemplo, Duolingo, que ajuda muito na pronúncia. Tem pessoas que fizeram curso de inglês comigo lá que tinham um inglês muito melhor do que outros que fizeram 4, 5 anos de inglês só assistindo série. Então, para aquilo ali que era o foco, que era o intercâmbio, estava excelente. Eles não precisavam de gramática, eles precisavam ouvir e falar. As pessoas, às vezes, só ouvindo, vendo série, ouvindo música, aprendem o inglês, assim, para a comunicação, muito bom. A dica que eu dou é assim, quanto mais você experimenta o inglês, você vivencia o inglês, você assiste inglês, você ouve inglês, você estuda inglês, melhor é a sua pronúncia. Se você tem problemas de pronúncia, você consultar ali uma literatura especializada ajuda muito, tá? Eu super recomendo essa literatura de Cambridge, Pronunciation and Use. Às vezes você começa, você se desmotiva porque é um pouquinho chato no início, mas depois que você percebe que você está avançando e você está acelerando o seu aprendizado, aí você se motiva e passa a gostar do livro, né? É um livro muito interessante, tá bom? E corrige muito a pronúncia. Agora, essa questão de carioca, goiano, isso aí foi só uma brincadeira. Tá? Quando a gente começa a entender ali, né, o que eles estão falando na série com mais facilidade, quando você lê alguma coisa e já começa a ter uma interpretação sobre aquilo ali, é muito gratificante mesmo, uma coisa muito, muito bacana. E assim, eu acho que a gente pode fazer essa última para encerrar, por conta que o tempo aqui no Instagram é só de 1 hora, e a gente começou, era por volta de 7h30, 7h31, então o nosso tempo já está acabando já. Uma vez que a gente está lá nos Estados Unidos, e a gente vai receber, né, pelo trabalho que a gente vai realizar lá, como você citou anteriormente. Caso a pessoa tenha pego, por exemplo, um empréstimo aqui no Brasil, e posteriormente ela vai pagar esse empréstimo, mas, assim, ela vai utilizar esse dinheiro que ela está recebendo lá. Mas, após que ela, por exemplo, ela pagou esse empréstimo que ela pegou aqui no Brasil, e ela quer começar a comprar algumas coisas lá nos Estados Unidos, quer comprar um iPhone novo, quer comprar um computador novo, ela quer aproveitar assim para gastar o dinheiro dela lá, quer sair, quer comer alguma coisa que ela sempre teve vontade de comer lá no solo americano. O dinheiro que se ganha lá, é possível fazer isso? É possível realizar essas atividades? Dá para você guardar dinheiro e trazer quando você voltar?
Como é que funciona essa questão, uma vez que você está lá? João, tem alguns pontos, tá? Primeiro, o tempo de intercâmbio ele varia ali de 3 meses a 1 ano. Tá? E tem fazendas que pagam ali em torno de $9, outras pagam 12, outras pagam $900. Então depende do lugar que você está. Algumas fazendas te dão moradia, às vezes você mora lá com o próprio host, né, com a família na fazenda. Algumas você consegue alimentação, outras não. Então, assim, independente disso, tá? Em 3, 4 meses, tudo que você, aquele dinheiro que você teve de 15, 20 mil, independente, fazenda mais furreca, que te paga menos e que você tem mais gasto, 3, 4 meses você já vai ter conseguido pagar esse dinheiro que você gastou para ir. A partir disso, tudo é retorno, né? Então, assim, eu lembro que eu vivia bem lá nos Estados Unidos, é uma diferença, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. A desigualdade social nos Estados Unidos ela é bem menor, assim, em termos de econômicos, né? Por quê? A pessoa que ganha pouco lá, ela consegue ter um padrão de vida decente, né? Consegue ter lá, pagar seu aluguel, consegue se alimentar, consegue, isso que você falou, e ter seu celular bom, seu notebook bom, ter um carro. Então, essa é uma diferença na economia muito grande. Eu tive alunos lá, por exemplo, o Gabriel, não sei se o Gabriel está presente, o Alexander, que depois de fazer o intercâmbio, ficar lá de 8 a 9 meses, eles fizeram um tour por todos os Estados Unidos, né? Grand Canyon, Nova York, passaram em Orlando, alugaram um carro, tiraram fotos. Então, assim, o dinheiro é mais do que suficiente, né? Dá para você fazer o pagamento das despesas, você ter seus equipamentos eletrônicos que você queira ter, e você possa também fazer viagens lá nos Estados Unidos, né? Então, você consegue, sim, ter um padrão de vida bom, né? Não é excelente, mas é uma vida digna, né? Do ponto de vista econômico ali, financeiro, né? Isso aí você consegue, tá? E outra coisa que a gente às vezes tem medo, eu já conversei com vários pais lá no cursinho, que foram lá na universidade conversar comigo, perguntando, professor, como é que eu mando minha filha lá para os Estados Unidos, meu filho para lá? Eu digo assim sempre para os pais, né? Essa questão de segurança, de qualidade de vida lá é muito mais levada a sério, né? Vamos dizer assim. Eu lembro uma vez que eu peguei uma bicicleta que eu achei lá, que o pessoal jogou fora, e eu fui à missa à noite, e quando eu estava voltando, um policial uma viatura me fechou e perguntou para mim, Jardel, rapaz, o que você está fazendo? Eu falei, estou vindo na missa, estou indo para a fazenda. Ele pediu meu passaporte, e eu lembro que ele perguntou para mim, cadê suas luzes de sinalização, cadê seu farol? Eu falei assim, eu vou te falar a verdade, eu achei essa bicicleta no lixo lá, achei muito feio, arranquei tudo e joguei fora. Para mim não precisava, lá no Brasil não precisa de andar com farol, luz, sinalização à noite, então é só peso para a bicicleta. Aí eu lembro que ele disse assim para mim, você tem que entender agora que você está nos Estados Unidos, você tem que cumprir as leis americanas. Mas como você veio aqui, está tudo legal, veio ajudar a gente a produzir alimentos aqui nos Estados Unidos, eu vou te dar uma carona, eu vou te levar lá na fazenda. Ele colocou minha bicicleta lá na traseira da caminhonete e eu fui de viatura até lá na fazenda. Então, assim, é possível você ter uma vida boa, é muito seguro, tá? Esses programas que nós temos aí há mais tempo, CAEP, TOP, MAST, eles têm as fazendas todas mapeadas, às vezes tem mais de 20 anos de experiência em intercâmbio, então, assim, podem ir sem medo, tá? Vai ser super seguro e super vantajoso. Com certeza. Jardelzão, nosso tempo está acabando. Eu acho que uma dúvida deve ter ficado entre a galera aí. Você fez o inglês mais voltado para a ciência agrária, né? Devido ao fato de você ter feito agronomia, ter todas as suas especializações na área de agronomia, mas esses programas que você é recrutador, eles recrutam, né, várias pessoas de várias outras profissões. Você acha que dá para você fazer um resuminho para a gente encerrar a live? Porque a gente vai acabar, eu acho que lá para 8h31. Fazer um resuminho sobre os programas, sobre o CAEP, o TOP, sobre o que cada um
tem como diretriz sobre o que cada um visa lá nos Estados Unidos? Primeiro, João, para qualquer programa desse, eles pedem experiência prática, né? Você tem que ter uma vivência na agronomia. Às vezes a gente vê pessoas do direito, da administração, pedindo oportunidade, mas às vezes é importante você ter essa vivência de campo, porque às vezes você pega uma pessoa que nunca trabalhou numa lavoura, nunca capinou, nunca colheu tomate, aí você chega lá nos Estados Unidos, coloca essa pessoa lá no sol quente, aí a pessoa desanima, ou acha o serviço muito pesado. Então, ele sempre pede essa experiência prática, e não para saber se o cara sabe ou não o serviço, mas mais no sentido se ele vai ou não ali suportar aquela carga de trabalho, né? Que às vezes é um pouco mais puxado. É claro que lá, às vezes eles separam os homens, as mulheres ficam mais na parte de casa de vegetação, ficam lavando as verduras, mas tem essa questão prática. Um ponto que eu queria encerrar, que eu acho importante, e eu vou aproveitar para fazer a pergunta e responder, o que isso foi importante, essa experiência minha, né? O que isso mudou na minha vida? Eu lembro quando eu cheguei dos Estados Unidos em 2009, eu terminei meu doutorado, tinha uma vaga para DuPont, na época era Pioneer de sementes, e a exigência era doutorado em entomologia e inglês avançado, né? Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu apliquei, fui em Goiânia fazer essa entrevista, né? Não, em Brasília, desculpa, fui em Brasília fazer a entrevista com brasileiros. Então foi a primeira rodada, aí chegou lá no meio da entrevista, em português, estavam os 3 pesquisadores da DuPont. Eu lembro que um chegou para mim e falou: "Are you comfortable to change to English now?" Você está confortável para mudar para inglês agora? E eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tinha feito a qualificação na área que era a vaga, né? A qualificação do doutorado. Então, fiz a entrevista com eles, foi quase 2 horas de entrevista. Fiz uma outra, voltei lá em Brasília, no outro mês, para fazer entrevista com vários americanos. Era uma vaga ali bastante importante, era um setor novo da empresa que estava chegando no Brasil. E eu fui bem na entrevista com os americanos também. Isso abriu as portas para mim numa multinacional, num cargo muito bom. Então, isso aí foi a primeira vantagem do ter ido para os Estados Unidos. Se eu não tivesse ido, eu não teria conseguido aquela vaga de forma alguma, né? E aí, então, é interessante que acabei saindo do DuPont depois de 6 anos, assumi na Ubra agronomia, e eu percebi que esse intercâmbio poderia mudar a vida de outros alunos. E a gente teve uma avaliação do MEC lá no curso de agronomia, nós tínhamos mais de 430 alunos de agronomia na Ubra naquele ano, e nós não tínhamos nenhum aluno fazendo intercâmbio. E aí o diretor perguntou: "Jardel, você não quer dar um curso de inglês aqui dentro da Ubra para fazer intercâmbio? Você é um professor que fala inglês aqui." E foi onde eu montei a empresa, que é o Go to Us. Eu consegui mandar ali vários alunos, alguns deles estão aí, a Luiz, e tem alunos que estão nos Estados Unidos, a Andréia, foi a namorada Luiz, o Pedro, foi a Alexandre, foi o Gabriel. Então foram vários alunos nesse período que eu fiquei lá de 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu vim para o IF Goiano, fui aprovado no concurso agora. E uma das coisas interessantes, né, que tem me ajudado aqui a buscar parcerias, buscar com empresas, é a questão do inglês, né? Então, às vezes, você recebe mensagens no LinkedIn, você recebe ofertas de representação, de trabalho, devido ao inglês. Então, esse inglês me ajudou lá na parte, Já me só te ajudou na interrompendo, Ubra. a gente tem 20 segundos só, a live já está encerrando. E me ajudou aqui, tá me ajudando aqui no IF. Ou seja, o inglês é um diferencial muito importante, tá, João? Com certeza. Fica aí para a turma. E assim, João, tem 8 segundos. Muito obrigado vou mesmo. Deixar meu e-mail, tá? Meu telefone